A confissão de fé de Westminster que você tem, muito provavelmente, 99% de chance de ser uma confissão que não é a original. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Isso aqui não é teoria de conspiração, isso aqui são fatos. Vou apresentar fatos para vocês, vou colocar algumas citações de igrejas, inclusive na descrição do vídeo, mas esse é um assunto muito polêmico, porém muito importante. É muito difícil de fazer esse vídeo para mim, porque eu sei que provavelmente eu vou ofender muitas pessoas. Porém, se você é uma pessoa que gosta de aprender, fique até o final desse vídeo, porque a gente vai estar discutindo aqui quais foram essas mudanças, como entender isso, por que isso é importante para a gente hoje, como lidar com isso. Então, vamos começar com rapidamente falando sobre esse período histórico da confissão, como é que isso aconteceu. Ela foi elaborada junto com outros 9 ou 10 documentos, acho que foram 9 documentos, na Assembleia de Westminster, e esse período aconteceu entre 1643 e 1646. Ela foi aceita junto com os documentos, os outros 9 documentos de fé de Westminster em 1647, tá? E algumas pessoas vão falar que houveram algumas alterações, e isso é óbvio porque é um documento histórico antigo e que as adaptações foram logo depois que aconteceram, mas isso também não bate com a história, porque a gente não está falando aqui de uma mudança que ocorreu há 10, 20, 30 anos depois, 40 anos depois da Assembleia, e talvez com as mesmas pessoas. Não, definitivamente não. Mas essas mudanças ocorreram a partir de 142 anos depois, tá? E não foi nem na Inglaterra e não foi nem na Escócia, mas foi nos Estados Unidos, tá? Essas adaptações americanas, que eles chamam assim, ocorreram em 1788 e teve muitas outras mudanças que ocorreram depois disso também, tá? Ao longo dos séculos. E a gente vai ver aqui que essas mudanças foram ficando pior enquanto o tempo passava, né? Então a gente pode ver algumas mudanças já em 1788, com a igreja de PCUSA, né? A gente pode ver algumas alterações já sobre, por exemplo, a questão do magistrado civil, que foi uma questão muito importante. Eu vou explicar aqui para vocês daqui a pouco por que isso foi tão importante assim, essa mudança, né, na confissão de fé no capítulo 23, que praticamente removeram todo o capítulo e reescreveram o capítulo por completo. Eles removeram a parte que atribuía ao magistrado civil a autoridade para intervir, né, quando se trata de blasfêmias, heresias, e essa mudança refletia a influência, né, da separação entre o Estado e a religião, né? Não é nem muito a separação da igreja e do Estado, mas vai além disso. Porque os puritanos acreditavam nessa diferença de esferas de igreja e Estado. Porém, eles queriam retirar a religião do Estado. E foi por causa disso que eles mudaram a confissão no capítulo 23. E por que isso foi um marco importante, né? Porque você vê que logo depois disso, na mesma geração que essa mudança aconteceu, e também foi por uma pressão política, né, porque a gente está falando aqui dos Estados Unidos, e muitas pessoas foram contra essa mudança, né? Por que isso foi importante? Porque na mesma geração você começa a ver várias seitas surgindo
após essa mudança. Por quê? Porque eles pensaram assim, bom, a gente tem a liberdade agora de blasfemar, de idolatrar, então, né, se você for pesquisar, o mormonismo apareceu durante aquela época, né, Testemunho de Jeová apareceu durante aquela época, o dispensacionalismo também, que todo mundo hoje em dia odeia, né, também apareceu naquela época. Então, foram várias e várias formas de heresias que surgiram por causa dessa mudança. Não foi uma mudança leve, não foi uma mudança que a gente pode simplesmente desconsiderar por causa dos tempos modernos e etc. Mas foi uma mudança que trouxe juízo naquele povo, o juízo de Deus. Ele realmente demonstrou ali que quando eles mudaram os padrões, também isso levou também a igreja a sofrer com essas mudanças, né? E não foi só esse capítulo que mudaram em 1788, mas também foi o capítulo 25, que fala sobre a igreja, né, que afirma que o Papa de Roma é o anticristo, né, e se refere a ele como o homem do pecado, filho da perdição, etc. E aconteceram algumas alterações ali, que algumas denominações removeram essa linguagem explícita sobre o Papa ser o anticristo, porque eles consideravam isso como desatualizado, né, para o contexto moderno deles. E isso também trouxe várias consequências para as igrejas presbiterianas, porque agora o Papa era aceito como alguém, assim, que tudo bem, pratica uma religião errada, mas ele não chega a ser o anticristo. Então, assim, as pessoas não tinham tanto medo de se aproximar de Roma, quando se trata de questões religiosas, eclesiásticas, litúrgicas. Então, também isso trouxe um grande impacto aí com essa mudança. E aí a gente vai passando um pouco mais para frente, para 1886, ok? E novamente, a querida, ou não tão querida assim, PCUSA, né? E a gente sabe que essa igreja foi associada, foi quem deu base para a IPB, né? E não querendo ser injusto aqui com a IPB, obviamente que esses laços não existem mais, mas você vê aí já desde o início um declínio, né, para o liberalismo da PCUSA, a igreja que fundou a IPB, né? E esses laços foram se desfazendo aos poucos, né, durante os anos. Eu acho que não existe uma data oficial, né? Mas em 2014, por exemplo, quando eles começaram a dizer que era lícito terem casamentos gays e tudo mais, né? Que aquilo ali realmente chocou a IPB e esses laços já tinham sido desfeitos antes, mas assim, a IPB deixou bem claro ali que ela não concordava com isso. Então, não quero ser injusto aqui com a IPB, mas você vê esse declínio aí, seguindo com o passar do tempo, tá? E aqui eles mudaram o capítulo 24, tá? Em 1886. E essas alterações elas incluíram uma abordagem, né? Porque o capítulo 24 fala sobre o casamento. Então eles incluíram uma abordagem mais flexível em relação às causas permitidas para o divórcio, né? Além do adultério e tal. E eles reconheciam outras circunstâncias que poderiam justificar a dissolução do casamento. Então, mais uma mudança um pouco complicada, né? E aí você chega em 1903, e aqui a gente já não está mais falando de eles removerem partes ou alterarem partes, mas eles adicionaram capítulos, né, para falar sobre o Espírito Santo. O capítulo 34 é um capítulo adicionado à sua Confissão de Fé de Westminster, que não existiu por 300 anos. Né, se você comparar com o original. Então, por que eles fizeram isso? Né? Qual foi a razão dessa adição? É que alguns líderes presbiterianos sentiam que a importância da obra do Espírito Santo precisava de um capítulo adicionado,
ali, né? Que os reformadores, os puritanos, os reformados antigos não colocaram muita ênfase no Espírito Santo, tá? E também adicionaram o capítulo 35 também. Isso aí foi uma outra igreja que fez, que foi a PCUS, a Presbyterian Church in the United States, tá? E por que eles adicionaram esse capítulo, né, que fala sobre o amor de Deus e o Evangelho? Esse capítulo refletia uma tentativa de responder às críticas de que a confissão original não enfatizava de forma suficiente assim, a misericórdia de Deus e a chamada universal do Evangelho, né? E também é claro que quem quis participar dessas mudanças foi a própria PCUSA novamente. E eles adicionaram alguns comentários ao capítulo 3 e ao capítulo 10, tá? Falando que essas adições, né, elas visavam suavizar as interpretações rígidas sobre a eleição e reprovação, né? E eles estavam querendo fugir assim de serem chamados de fatalistas. Então, assim, você vê uma clara diferença aí entre o ensino da PCUSA e o ensino da Confissão de Fé original, tá? E por vários motivos, né? Mas você vê aí que o liberalismo estava chegando cada vez mais. E durante o século XX e XXI também foi só ladeira abaixo com essas mudanças ali. Eles também mudam o capítulo 21, tá? E que fala sobre o culto religioso e o domingo, né? E eles amenizaram, assim, algumas denominações fizeram isso, tá? Também sendo justo aqui, não foi só a PCUSA, mas eles amenizaram a linguagem, tá? Eles estavam permitindo interpretações mais flexíveis quando se trata da observância do domingo, e eles dizem, né, que eles refletiram mudanças culturais e teológicas, né? Ou seja, eles se deixaram levar pelo tempo, tá? E essas foram aqui as minhas notas, eu vou deixar algumas delas aqui para vocês na descrição do vídeo. Mas então, por que isso é importante para a gente, né? Porque hoje em dia, 99% das igrejas, eu diria que também aí no Brasil é a mesma coisa, não tem a confessionalidade original, né? E muitas pessoas não sabem disso, porque isso não é explicitamente ensinado. Às vezes é falado de uma nova edição, é revisão na gramática, é revisão na linguagem para deixar um pouco mais claro e tal. E é muito mais do que isso. E isso é muito perigoso para a gente, né? Porque se a gente não entende a história, de onde a gente veio, o que as pessoas pensavam naquele tempo, como é que a gente pode dizer então que a gente é fiel à Confissão de Fé de Westminster? Será que a gente está falando aqui realmente da Confissão de Fé de Westminster ou é só mais um outro documento, né? A gente tem como fazer uma analogia aqui, né? Você, por exemplo, escreve um livro, né? E depois, há 142 anos, depois alguém resolve mudar algumas partes desse livro, né? Porque isso aqui reflete a cultura melhor de onde a gente vive e tal. E esse livro vai sendo mudado, e partes vão sendo adicionadas e outras vão sendo removidas. Já não é mais o seu livro. Não é mais. Você não é o autor daquele livro. Entendeu? É outra pessoa, são outras pessoas que fizeram isso. Então, assim, a gente não tem como dizer que eu aprecio os puritanos e tal, eles foram quem fizeram esses documentos, né, de fé. A gente precisa ter muito cuidado, né, e a gente precisa ser fiel à história da igreja presbiteriana, caso você seja um presbiteriano, e isso vale para os batistas também, para as outras denominações.
E como que a gente pode lidar com isso? Porque eu vejo que eu ouço falar muitas vezes que existem esses questionamentos que estão rolando por aí em seminários, em igrejas, né, dos alunos, dos membros, questionando os seus pastores sobre essas mudanças, e às vezes vem uma resposta, às vezes não vem, às vezes a pessoa nem sabe, né, e é complicado, porque se a gente quer ser confessional, se a gente quer confessar algo, confessar uma fé, a gente precisa saber de onde essas coisas vieram e como tudo isso aconteceu, né? Então, sejamos então justos com a história, com essas mudanças que aconteceram. A gente tem que ser honesto sobre isso, né? Hoje em dia existem igrejas que adotam a confissão original, tá? E até, inclusive, é uma dica, o pastor Joelson, ele tem uma editora, Joelson Galvão, ele tem uma editora que se chama Publicações do Pacto, 1648, acho que é, e ele fez a tradução da original e publicou, não só a confissão, mas assim, também os outros 9 documentos, só falta o saltério aí, que a EBS tem feito um grande trabalho nisso também, né? Trabalhando no saltério, que infelizmente depois de 500 anos de existência, o nosso amado país ainda não tem, né, o saltério. E como que a gente deve lidar com isso então, né, com essas questões? A gente deve ser honesto, a gente deve procurar a verdade, estudar a história da igreja, né, e é um assunto polêmico, tem pessoas tentando defender essas mudanças, tem pessoas dizendo que não tem problema de chamar de Confissão de Fé de Westminster, e é uma confusão, né, enorme na internet também por causa dessas questões, e a gente tem que tomar muito cuidado e ser bem preciso no que a gente fala para tentar evitar essas confusões, né? Tiveram muitas outras mudanças também, vale a pena dizer isso, não só essas aqui, mas foram também removidos versículos, adicionados outros versículos, que são os versículos base, né, de cada questão ali e resposta, né? Então isso vale também ser levado em consideração. Por exemplo, teve uma igreja americana que era dispensacionalista, e quando a confissão fala sobre que vem o seu reino e tudo mais, essa questão escatológica, né, eles mudaram ali alguns versículos justamente para não dar lugar ao pós-milenismo dos puritanos, né? E, enfim, foram várias mudanças. Então, eu particularmente considero que a confissão moderna que temos hoje em dia talvez tenha aí, não sei, talvez 60% da original, né? Talvez seja menos, eu não sei, mas assim, não é o mesmo documento, e a gente tem que ser sincero sobre isso, pastores têm que ensinar sobre isso, eu creio que seja assim. Eu não sou ninguém para dizer isso, lógico, né? Só sou um cara da internet, mas eu acho que a gente tem que realmente ser consistente, né, com a verdade histórica da igreja, né? A gente tem que entender que muitos daqueles homens não acreditavam no que hoje é pregado como certo, e parece que eles acreditam, né? Por exemplo, também muitas pessoas falam sobre a questão do cessacionismo, né? E realmente a Confissão de Fé de Westminster é cessacionista. Mas existe uma diferença entre o cessacionismo moderno e o clássico, né? Se você for ler Rutherford, que inclusive foi um dos maiores representantes lá na Assembleia de Westminster. Se você for ler George Gillespie, se você for ler John Knox, você tem várias e várias vezes relatos, né, que eles falam sobre profecias,
coisas que realmente aconteceram, que até hoje são confirmadas pela Igreja da Escócia, né, como verdadeiras. Então, assim, é perigoso a gente assumir uma posição e a gente pensar que essa posição é correta, a gente cometer esse anacronismo, né? E é importante a gente ir nas fontes para ver o que essas pessoas fizeram, para ver o que essas pessoas disseram. E é esse o ponto principal desse vídeo aqui. E muitas vezes a gente se sente sozinho por causa disso. Porque são pouquíssimas pessoas que acreditam nisso. E eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo aqui. Então eu recomendo que você assista também. Forte abraço aí, deixe seu like e os seus comentários caso você tiver alguma dúvida. Forte abraço, valeu!